Olá, 13 de maio de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta quarta-feira. O lockdown é prorrogado até domingo na ilha de São Luís. Os números atualizados da Covid-19 no Maranhão são mais de 9 mil casos confirmados e número de pessoas recuperadas já chega a quase 2 mil. A Prefeitura de São Luís vai disponibilizar uma área para enterro de pessoas vítimas da Covid-19 e mais maneiras e gestos que podem ajudar familiares e amigos, amenizando a dor da perda pela doença. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão! 7 horas em ponto, aqui você já sabe, coladinho com o Bandeira 2, tem um Bom Dia Maranhão, a gente levando muita informação para você, seguimos com muita informação aqui agora 7 horas e 1 minuto até quase às 8 horas da manhã, seguimos com muita informação aqui na TV Difusora, tem o Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, no comando aí Eduardo Bueno, logo depois o Eduardo Ericeira seguindo aqui, levando muita informação para você aqui no Bom Dia Maranhão, agradecendo o carinho da audiência aqui na nossa querida capital maranhense, a capital São Luís, também toda a região metropolitana, a grande ilha que está enfrentando aí esse decreto de lockdown, também esse sistema de rodízio, que a gente pede mais uma vez a paciência. Como eu havia dito ontem, a gente sabe que é uma decisão meio que antipática, meio chata, mas é para saúde, né? Para preservação da vida das pessoas que residem aqui na grande ilha de São Luís, nessas 4 cidades que formam a grande ilha de São Luís, que a gente tem o maior carinho, claro, além da capital maranhense, também os municípios de São José de Ribamar, Paços do Lumiar e Raposa. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência, você que se informa desde as primeiras horas da manhã aqui na TV Difusora e acompanha, claro, toda a programação. E a você também o nosso abraço todo especial que nos acompanha no interior do estado, nestes 217 municípios maranhenses. Você está se cuidando aí em casa, está evitando sair de casa, está saindo só em caso de extrema necessidade, utilizando máscara, mantendo o distanciamento social. Parabéns aí por seguir as recomendações dos especialistas. A gente começa o Bom Dia Maranhão de hoje falando da prorrogação do lockdown. Uma reunião envolvendo representantes do governo do Maranhão, Prefeitura dos municípios aqui da ilha de São Luís, Ministério Público e Justiça definiu que o lockdown na região metropolitana será prorrogado até o final de semana, mais precisamente até o domingo. A informação foi confirmada pelo juiz Douglas de Mello. Acompanhe. Eu propus que fosse prorrogado ao menos por mais alguns dias, até o próximo domingo, para que nós nos aproximemos do que tem sido noticiado como possível ciclo do vírus, ou seja, aproximadamente 2 semanas. E, ao mesmo tempo, para dar tempo de chegar cada informação que foi pedida pelo Ministério Público e assim nós tenhamos condições de embasar melhor futuras decisões. De qualquer forma, ficou estabelecido que, se nenhum requerimento for formulado, o lockdown encerra no próximo domingo e as medidas, eventualmente, as medidas restritivas que serão adotadas daqui por diante pelo Estado e pelos municípios, dependerá exclusivamente daquilo que for a opinião dos técnicos destes mesmos entes da Federação, que serão consultados antes da definição dessas medidas restritivas que seriam adotadas. Então, a explicação do juiz Douglas de Mello Martins, que está à frente, é o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui da capital São Luís, que está à frente, que fez essa determinação do decreto de lockdown, que teve essa prorrogação, foi algo necessário. E a gente escuta muitos comentários que não tem nada a ver com a situação deste momento, alegando que os números continuam crescendo, e de fato continuam crescendo os números aqui no estado do Maranhão envolvendo a Covid-19, mas isso já foi explicado pelo próprio juiz, pela Justiça como um todo, o Ministério Público, o Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, as próprias autoridades sanitárias, especialistas, pessoas que têm conhecimento para falar sobre esse assunto, que as medidas adotadas em determinado tempo, elas só surtirão efeito depois de 10 a 15 dias, quer dizer, o lockdown vai até domingo. Depois disso, 5, 10, até 15 dias para se surtir aí, para se chegar a um resultado positivo e as pessoas criticando. Esse resultado positivo só vem a um curto prazo, curto, médio prazo. Então, as pessoas têm que se informar com responsabilidade e repassar informações sérias. O lockdown é para justamente colher frutos lá na frente e não haver um colapso aí no sistema de saúde e até no sistema funerário, como a gente vai acompanhar daqui a pouco, vai seguir falando aqui na programação do Bom Dia Maranhão. A respeito aí dessa prorrogação do prazo do lockdown, determinado ainda pela Justiça, em comum acordo, aconteceu uma reunião, como eu
disse, com o governo do estado, contando também com as prefeituras municipais que formam a Grande Ilha, Ministério Público e Justiça, todos irmanados aí para tentar preservar a vida das pessoas, as nossas vidas. Tem muita gente ainda soltando fake, enfim, redes sociais, divulgando aí para a população, por isso que as pessoas têm que procurar os canais de comunicação sérios, como o Sistema Difusora de Comunicação, por exemplo, para procurar se informar a respeito de um assunto tão delicado que é a questão da pandemia do novo coronavírus. Atenção, não procede a informação, logo depois que foi decretada a prorrogação, não procede, começou a circular nas redes sociais, inclusive algumas mídias até divulgaram, não procede a informação de que o decreto de lockdown na Ilha de São Luís foi suspenso pela Justiça. Começou a circular um documento aí, que seria emitido pelo Tribunal de Justiça, pelo Judiciário Maranhense, não procede. O lockdown está mantido, segue até domingo e a gente pede encarecidamente que as pessoas respeitem, é por uma questão sanitária, saúde, é por uma questão de preservação da vida, ele segue até o próximo domingo, a gente espera que as pessoas entendam e sigam as recomendações e respeitem acima de tudo. É para o meu bem, é para o seu bem, é para o bem da coletividade. E foi preso na manhã de ontem o homem suspeito de ameaçar de morte, ainda falando sobre o juiz Douglas de Melo Martins, ele sofreu uma ameaça, a gente inclusive já comentou aqui no Bom Dia Maranhão, e essa pessoa, o suspeito de ter ameaçado o juiz, ele foi preso. O juiz que é titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui da capital São Luís, como eu disse. Ele que foi responsável por determinar aí o lockdown na região metropolitana de São Luís. O preso foi identificado como Edson Douglas Oliveira Freitas, você inclusive acompanha aí a foto dele, ele tem 28 anos de idade e é natural de Caxias, aqui no Maranhão, é maranhense, natural de Caxias, mas foi preso em Curitiba, no Paraná, onde mora há mais de 3 anos. O suspeito usava um perfil falso nas redes sociais, covardia, né? Utiliza inclusive um perfil falso para estar ameaçando as pessoas, para fazer as ameaças de morte contra o juiz maranhense. Ele deve responder por os crimes de coação, ameaça com pena máxima prevista em até 5 anos de detenção. Belo trabalho da polícia, você pode até divergir de uma decisão judicial, né? Mas você não pode ameaçar um juiz, se quer um ministro do Supremo, algum membro do judiciário, promotor, procurador, enfim, na verdade você não pode ameaçar nenhuma pessoa. Se você divergir de uma decisão da justiça, que tem que ser cumprida, uma decisão judicial, você pode procurar a própria justiça para recorrer de determinada decisão judicial. Não sair ameaçando um membro do Ministério Público, um membro do Judiciário, que seja ou qualquer outra pessoa. Existem os meios legais para você também recorrer de qualquer tipo de decisão. Você pode divergir, mas não pode ameaçar as pessoas. Procure os meios legais, a própria justiça, em caso aí que você queira recorrer de alguma decisão. Felizmente, o bom trabalho da polícia conseguiu prender o principal suspeito de ter ameaçado de morte, um juiz que segundo ele, inclusive, o juiz Douglas de Melo Martins, ele estaria sofrendo essas ameaças mesmo antes da decretação do lockdown. E, inclusive, a polícia investiga se não tem, inclusive, mais pessoas envolvidas nestas ameaças. Usava, inclusive, um perfil falso. Se escondia aí no perfil falso para estar ameaçando as pessoas, uma total covardia. 7h08 agora, vamos ver agora como está a situação do trânsito em uma das 30 barreiras, são 30 barreiras que são montadas, que foram montadas aqui na Grande Ilha de São Luís, em alguns pontos da região metropolitana, e a gente vai em um desses pontos agora neste momento com imagens ao vivo, área Itaquibacanga, como a gente já vem mostrando em alguns dias. A gente lembra que aqui a Avenida dos Portugueses, é um dos braços inclusive da BR-135, as barreiras são montadas ali dos dois lados, a gente percebe um tráfego muito grande de veículos. Neste ponto, a gente lembra que tem o Distrito Industrial, que fica ali localizado na área Itaquibacanga, e muitas pessoas que deixam a área Itaquibacanga com destino a outra parte aqui de São Luís, a região central. Olha que imagem bacana de se ver, a gente percebe pelo menos os veículos que estão circulando neste momento. Ali foi um veículo provavelmente que a polícia, os agentes de trânsito, foi orientado a retornar para casa, porque deve não ter mostrado aí a documentação, devia ter saído de casa não por um trabalho essencial ou para um serviço essencial, acabou não mostrando nenhuma declaração, teve que retornar. Mas as imagens que a gente está vendo é justamente carros de placas ímpares, que é justamente o que pode circular nesta quarta-feira. Na segunda e quarta-feira, a autorização para carros de placas ímpares, e pelo menos é que a gente percebe, mas mesmo assim, mesmo com a permissão dentro do rodízio que foi estipulado,
para a circulação de veículos, a gente pede que as pessoas só saiam, mesmo com a autorização de placas ímpares, você que tem um veículo com a placa ímpar, que só saia se for necessário. Só saia se for serviço essencial, profissional de saúde, segurança, enfim, deliveries, motorista de aplicativo, taxistas, serviços de internet, serviço de gás, funerário, entendeu? A gente pede que só saia em casos aí de extrema necessidade, mesmo que seja essa permissão para carros, veículos como todo de placas ímpares, só saia em caso de extrema necessidade, ou ir a um supermercado, comprar medicamento, enfim, é uma orientação, uma recomendação que ainda segue mesmo com esse rodízio. Tenha paciência, uma recomendação que a gente sempre repassa aqui, tenha paciência, tem alguns pontos de congestionamento, lamentavelmente, aí uma placa de número par, né, no caso, vai ter que comprovar porque está na rua, vai ter que emitir uma declaração, mostrar uma declaração aí para as autoridades de segurança, agentes de trânsito e também a Polícia Militar que realiza essa fiscalização. Tenho certeza que daqui a 10, 15 dias, com o fim aí do decreto de lockdown, também desse rodízio que foi estipulado, eu tenho certeza que a gente vai colher aí, vai ter números melhores e menores em relação ao novo coronavírus, pode ter certeza. A barragem do Bacanga, eu não sei se aqui eu tenho a impressão de ter mais veículos ímpares, mas ontem a gente percebia, se bem que está horário de pico agora também, né? Mas a gente percebia uma movimentação de veículos bem menor, melhor dizendo, do que hoje. Principalmente no sentido do distrito industrial, a gente percebeu uma fila muito grande de veículos, mas uma movimentação também, de certa forma, razoavelmente grande, elevada, aí no sentido Aritaquibacanga, região central da cidade. A gente não entende esse efeito, mas é claro, é fato, a gente percebe nas imagens que a movimentação está bem menor do que o que seria no dia normal. Isso já foi inclusive mostrado em números em coletiva aí, apresentada pelo governador Flávio Dino e divulgado também por agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, balanço aí feito pela SMTT, pela Vigilância Sanitária, que também faz esse trabalho de fiscalização, a própria Polícia Militar, Governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde, todos esses órgãos envolvidos que já confirmaram que já teve uma redução tanto de pessoas circulando a pé, passageiros no transporte público, que está mantido esse serviço de transporte público, e também veículos circulando pela grande ilha de São Luís, o que é totalmente favorável. Você pode ter certeza que a gente vai coletar esses dados positivos lá na frente, daqui a 10, 15 dias, pode ter certeza que essa curva vai ser estabilizada e vai diminuir gradativamente. É só ter um pouco de paciência e paciência também no trânsito. Alguns pontos de congestionamento, mas tem que ter paciência. Muitas pessoas ainda precisam sair, serviços essenciais, ou para compra de alimentos, medicamentos, para fazer uso desses serviços, então tem que ter um pouco de paciência ainda, beleza? Vamos nos ajudar. 7h12, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, a gente levando informação até você. E o Maranhão já testou mais de 17 mil pessoas para a Covid-19 no estado. Pelo menos 3 tipos de exames são realizados. O Maranhão já testou mais de 17 mil pessoas para a Covid-19. Resultados que, na maior parte dos casos, levam mais de uma semana para terem um diagnóstico, que já positivaram mais de 8 mil pessoas para o coronavírus. No estado, pelo menos 3 tipos de exames são realizados: o PCR, o IgG e o IgM. Trabalha com a técnica do RT-PCR, que é considerada a metodologia padrão ouro, onde se colhe no paciente, através de um swab, secreção nasofaríngea, e com isso a gente leva para uma técnica de extração para ver se encontra o RNA do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. Também temos o teste sorológico, que são marcadores de imunoglobulinas bastante específicas, que dão uma resposta muito importante quando o paciente tem, a partir do 10º dia do sintoma, ou a partir do 7º dia do sintoma, quando ele tem convivência com alguém positivo de convivência, de convívio no seu dia a dia. Também temos os testes chamados de imunocromatográficos, popularmente conhecidos como teste rápido, que também, apesar de não ter uma alta sensibilidade e uma alta especificidade, ele acaba oportunizando uma triagem de pacientes que possam estar acometidos com a doença. Esta linha do tempo mostra em que períodos os testes podem ser mais eficazes, que vai do 1º até o 28º dia, que na prática é quando o paciente já adquiriu anticorpos, ou seja, o IgM está negativo e o IgG positivo. Essas siglas, de acordo com especialistas, são justamente os anticorpos. Funciona assim: quando o organismo começa a apresentar uma infecção, os primeiros anticorpos produzidos são o IgM, que acabam diminuindo quando a infecção é controlada. Mas o que acontece com a demora dos resultados? Cada doença ou cada tipo de
doença existente, principalmente as virais, eles têm o que nós chamamos de período de coleta oportuna, que é justamente o fato do vírus ser um elemento acelular, ele entra no corpo do ser humano e ele começa as suas transformações. E a partir disso, a gente detecta, através de técnicas específicas, que devem ser utilizadas não como uma curiosidade do paciente, não como uma curiosidade do usuário, e sim com recomendações e orientações científicas para que ele possa ter o seu resultado e, com certeza, ter a tomada de decisão clínica. Só este laboratório já realizou mais de 400 testes desde o início da pandemia. Além desses tipos, o Maranhão, nos 217 municípios, também tem sido disponibilizado os testes rápidos, mas apenas para profissionais de saúde, segurança ativa e por determinação médica. Apesar de agilizar os trabalhos no sistema de saúde, o índice de testes com resultados falsos pode atrapalhar as estimativas do governo. O teste rápido ele acaba sendo banalizado pelo fato dele ser um elemento de fácil manuseio. Então as pessoas acabam utilizando o teste rápido com esse nome ou com essa alcunha, que acaba sendo um pejorativo a ele. O teste rápido, o local de fazer um teste rápido adequado tem que ser no laboratório. O laboratório clínico é o lugar adequado de você fazer essa utilização. Porque aqui a gente tem a oportunidade de centrifugar, de extrair uma alíquota necessária e com isso fazer um teste rápido ser validado. Pois é, o teste rápido que não tem 100% de eficácia, né, segundo os próprios especialistas, na rede pública não tem como disponibilizar para todas as pessoas, isso é um problema não só aqui do Maranhão e do Brasil, mas de todo o mundo, não tem como testar a população inteira e os testes aí em laboratórios, eles não têm, não são todas as pessoas que têm condição de bancar também um teste em um laboratório. Mas enfim, à medida do possível é feito esses testes e aí ajuda no controle aí, por parte aí das autoridades públicas. Fato é que o principal é seguir as recomendações. Seguir as recomendações de só sair de casa em casos aí de extrema necessidade, utilizando máscara, evitando aglomeração e melhorar a imunidade. Estar bem de saúde é super importante. Garantir uma boa alimentação, praticar atividade física, se possível, em casa. Se não der em casa, pratique próximo à sua casa e evitando a aglomeração, que é principal, mantendo o distanciamento social. Mas fundamental, se der, pratique atividade física na sua casa, uma boa alimentação, melhorando a imunidade, seguindo as recomendações. Eu tenho certeza que já é quase 100% aí para se livrar da Covid-19, beleza? 7 horas e 17 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão e por conta do aumento do número de mortes registradas nos últimos dias, a Prefeitura de São Luís autorizou a liberação de uma área para enterro das vítimas da Covid-19. Nos cemitérios públicos da capital, atualmente, só existem as vagas chamadas vagas de reuso. O sistema funerário está sobrecarregado, segundo as empresas. Hoje não tem mais local para sepultar. Estão sepultando por cima de outros corpos, de outros restos mortais, aquele problema todo, né, que está acontecendo. O drama das famílias que vem desde a retirada dos corpos do hospital. Tá errado, isso não existe, rapaz, isso não existe. Olha aqui, ó. Nos cemitérios públicos também não tem mais espaço para novos jazigos. Nos últimos 2 meses, um levantamento tem apontado a disponibilidade de vagas apenas de reuso nos 8 cemitérios aqui em São Luís. 800 dessas vagas estão aqui no Gavião, um dos maiores, onde estão sendo enterradas pelo menos 14 pessoas por dia. No total, são 2.830 vagas que podem ser reutilizadas caso o Estado venha ter um surto de mortes. O que é sepultura de reuso? São as sepulturas que estão em estado de abandono, identificadas por falta de pagamento, muitas das vezes no cadastro, né, e por conta de abandono físico. O maior pico de casos e mortes no Maranhão foi registrado há 3 dias. 25 pessoas morreram num único dia. A demanda cresceu mais de 100% nos cemitérios e funerárias. A maioria das vítimas morreu de coronavírus. Por isso, a Prefeitura autorizou a construção de mais 450 novas gavetas, que serão dedicadas exclusivamente para as mortes por Covid. Isso é uma obra que é emergencial feita assim. A empresa que vai fazer essa obra, que está administrando, para futuramente aí ter um encontro com a Prefeitura sobre esses valores. Mas isso é uma coisa que é mais para frente vai se ver, tudo oficializado para a gente poder discutir essa questão. O terreno disponibilizado para as vítimas do novo coronavírus está sendo preparado aqui ao lado do cemitério de Santa Bárbara, que também não tem mais novas vagas. O prazo para entrega é de 20 dias, já que o número de mortes em todo o estado tem sido crescente. O material e a equipe já estão aqui, mas a comunidade tem questionado a obra. Então a gente não está sabendo o que ia fazer,
de que jeito ia ser feito, se a comunidade vai ter participação ou não, tá? E no momento, pelo que a gente está vendo, a gente vai ficar de fora. As lideranças que tanto trabalharam para que pudesse obter esse terreno, e a gente vai ficar de fora. O local é o único espaço na área onde já funciona um cemitério e que permite a ampliação da demanda. Mas, devido ao impasse com a população, pode não ficar pronto no tempo previsto. A gente não quer confusão com ninguém, nós queremos saber como fica a situação das comunidades que estavam no projeto. Pois é, uma situação delicada, né? E como a gente já disse em outras oportunidades e reforça mais uma vez, a gente tem que ter responsabilidade com a nossa vida e com a das outras pessoas. Lamentavelmente, são muitas pessoas que estão perdendo a vida neste momento, né? 7 horas e 20 minutos e o momento é ainda mais delicado para as famílias de pessoas que morreram vítimas da Covid-19. Alternativas podem ajudar no sentimento de luto. É importante jamais também perder a fé e esperança. São várias restrições impostas neste momento de pandemia. No protocolo com as mortes não é diferente. Há procedimentos a serem seguidos. O crescimento acelerado do número de falecidos em todo o Brasil tem transformado o ritual de velórios e sepultamentos. Entre as mudanças impostas pelas prefeituras estão o distanciamento social, caixões fechados, número restrito de pessoas presentes em cada cerimônia e o tempo limitado para a despedida. Especialistas apontam a necessidade de alternativas com relação ao processo de luto, incluindo o uso de tecnologia, por exemplo, como uma forma de conforto e estabelecimento de uma rede de apoio. Como amenizar isso? Usando os meios disponíveis, né? Uma ligação, uma mensagem que nós passamos. Como eu disse agora há pouco, alguns padres já fizeram isso, não podendo estar presente no velório, usar o celular para fazer uma live, dar uma palavra amiga para dizer que, mesmo que não estejam juntos ali fisicamente, estão unidos pela oração, pela força da palavra, pela comunhão na fé. Neste momento, ainda se faz mais presente os impactos psicológicos e culturais pela brusca transformação nos rituais associados à morte. É importante fazer um ritual de despedida. Então, escreve uma carta, falando dos seus sentimentos, falando de coisas que você gostaria de ter dito, que não teve tempo de dizer para essa pessoa que se foi. Faz uma videochamada com as pessoas da família, onde cada um expressa aquilo que está sentindo, né? Expressa os momentos que vivenciou com essa pessoa. Então, é importante fazer esse ritual de despedida para que você possa começar a elaboração desse luto de uma maneira positiva. É fato que neste momento de pandemia, muitas pessoas têm perdido a vida. Mas é fato também que em qualquer momento da vida, as pessoas jamais podem perder a fé. Tudo vai passar, tudo passa, só Deus não passa. É preciso que tudo isso seja iluminado pela fé. Um olhar do alto, um olhar que nos coloca, nos faz ter o pé no chão, ter a certeza de que a situação não é fácil, é difícil, é preciso se cuidar, é preciso ficar em casa, é preciso cumprir as orientações das autoridades governamentais, as autoridades sanitárias da saúde, mas também é preciso iluminar tudo isso com a fé que nós professamos. Pois é, entender o momento, fé, esperança sempre, em qualquer momento da vida, uma palavra de conforto sempre é muito importante, não é isso? Seguimos aqui com o Bom Dia Maranhão. Dados da Secretaria Estadual de Saúde revelam os novos números para a Covid-19. No total, já são 444 mortos, além de 9.112 infectados pela doença. Isso aqui no Maranhão. E a notícia boa que nos enche de esperança é que 1.877 pessoas já estão recuperadas. A Secretaria de Estado da Saúde registrou 586 novos casos positivos da Covid-19, sendo 420 no interior. A gente tem percebido um aumento também no interior do estado. O governo já, inclusive, declarou que vai estabelecer novas normas. O secretário, inclusive, esteve ontem no município de Imperatriz. A Grande Ilha apresenta a queda dos novos casos distribuídos por São Luís, 137 casos. São José de Ribamar foram 22, Passo do Lumiar 6 e na Raposa 1 caso. De acordo com os dados, subiu para 9.112 o número de casos positivos, sendo 444 óbitos e 1.877 pessoas recuperadas.
1.078 pessoas estão internadas, sendo 321 em UTI e 757 em leitos de enfermaria. 5.713 pessoas seguem monitoradas pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, que é o CIEVS. A SES registra ainda 718 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no Maranhão, uma quantidade alta, mas felizmente destes, 646, aí felizmente já, grande maioria, né, já está recuperado. Nós não cansamos de agradecer a todo o empenho e trabalho por parte dos profissionais da saúde, aí não só neste momento, mas em todo momento, nosso eterno agradecimento aos profissionais da saúde, inclusive um parabéns especial, ontem foi o dia do enfermeiro, né? Agradecer aos enfermeiros, mas todos os profissionais de saúde como um todo, que cuidam aí da nossa saúde em toda a época da vida. 7h25 e a gente segue agora para a região Tocantina, onde o Exército Brasileiro realizou nesta terça-feira em Imperatriz uma higienização na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, como forma de prevenção à Covid-19. A repórter Jaqueline Teixeira tem mais informações. A higienização começou pela APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Ela foi feita pelo Exército dos 50 Bis a pedido do Ministério Público Estadual como forma de prevenção à Covid-19. As outras unidades prisionais também vão ser desinfectadas de acordo com a disponibilidade de equipe e material de higiene. A unidade prisional de Davinópolis, por exemplo, localizada a 14 quilômetros de Imperatriz, vai ser higienizada na próxima semana. Já a unidade prisional de Imperatriz, no dia 25 de maio. Além disso, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz está realizando inspeções online nas unidades para acompanhar as medidas de prevenção que estão sendo adotadas. Até o momento, segundo a promotoria, não há nenhum caso de Covid confirmada nos presídios locais. Voltamos ao estúdio. Que bom, daí é importante trabalhar com a prevenção, obrigado aí a Jaqueline, importante, o Exército tem desempenhado um trabalho fundamental, essa união de forças, né, de todas as entidades envolvidas para tentar conter a pandemia aí do novo coronavírus. O Exército Brasileiro, que tem trabalhado também muito aqui na capital São Luís com a limpeza de unidades de saúde, a própria rodoviária, aeroporto, pontos de grande movimentação de pessoas. Importante o trabalho do Exército e que se mantenha. Agora no Imperatriz também, nas unidades prisionais, super importante esse trabalho de higienização. Espero que o Exército mantenha esse trabalho em todo o estado do Maranhão. Parabéns ao Exército Brasileiro. 7h27. Aqui no Bom Dia Maranhão, você confere agora o nosso giro de notícias. O Programa de Redução Temporária de Salários e de Suspensão de Contratos de Trabalho durante a pandemia do novo coronavírus ajudou a preservar mais de 7.200.000 empregos, segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo o órgão, os valores a serem pagos de complementação de renda totalizam 12,73 bilhões. Segundo o Ministério da Economia, 569 mil empregadores aderiram ao programa. O eleitor que não conseguiu emitir o título, realizar alterações ou regularizar pendências no título até a data do dia 6 de maio deste ano, pode solicitar uma certidão circunstanciada à sua zona eleitoral por e-mail, caso precise apresentar o documento de quitação eleitoral em algum órgão. A certidão circunstanciada emitida pela Justiça Eleitoral é utilizada em substituição à certidão de quitação eleitoral durante o período em que o cadastro se mantém fechado. O IBGE começará, a partir do dia 19 de maio, a restituir a taxa de inscrição aos candidatos do processo seletivo simplificado para o Censo 2020. A devolução será realizada por meio do aplicativo Carteira Digital BB, do Banco do Brasil. Estão abertas as inscrições para seletivo que vai contratar profissionais que atuarão no combate à Covid-19 no Hospital de Campanha de São Luís, que será entregue pelo Governo do Estado nos próximos dias. As inscrições podem ser feitas até hoje, quarta-feira. As vagas são para a contratação imediata de profissionais de nível superior, médio, técnico e fundamental em cargos variados. Pois é, a oportunidade de emprego é aos profissionais de saúde, o mais importante é aí à frente no combate aí à pandemia do novo coronavírus. E no próximo bloco, artesãos maranhenses já podem realizar o pedido de cadastro e renovação de forma digital para a emissão das carteiras que formalizam a profissão. E mais, segue no interior do estado a campanha nacional de vacinação contra a gripe.
Agora são 7 horas e 29 minutos. Intervalo rapidinho, Bom Dia Maranhão. Volta já já, continue conosco. Sete horas e 32 minutos, voltamos aqui com o Bom Dia Maranhão pela TV Difusora e a gente vai direto para outro local onde acontece uma barreira aqui na capital São Luís. As barreiras, lembrando, são 30 pontos aí de barreiras localizados na Grande Ilha. Este ponto é justamente na Avenida Carlos Cunha. A gente percebe as pessoas estão sendo fiscalizadas neste momento ali pelos agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Só reforçando mais uma vez aqui, placa ímpar, terminação 7, né? Hoje, nesta quarta-feira, os veículos aí com terminação em números ímpares são os autorizados a circular, mas reforçamos mais uma vez, não é obrigatório. Você que tem placa ímpar, eu tenho um carro com a placa ímpar, tenho uma moto com a placa ímpar, não sou serviço essencial, não estou indo fazer nenhum tipo de utilização de serviço essencial, fazer um uso de serviço essencial, por exemplo, num supermercado, numa farmácia. Posso ficar em casa? Fique. Mesmo com o seu veículo, você ainda economiza combustível, né? Importante. Então, seu veículo tem o final aí, a terminação placa ímpar. Só saia se realmente for necessário. Se você tem um veículo com a placa par, não é serviço essencial, por favor, siga a recomendação, fique em casa hoje. Se for algo aí emergencial, peça um delivery, enfim, de medicamentos, alimentos. O serviço de delivery continua circulando normalmente. Se precisar sair de casa numa situação de emergência, a gente percebe que aqui tem mais veículos pares, né? Utilize os veículos de aplicativo, um táxi, que continuam também circulando normalmente. Aqui, neste ponto, é um ponto delicado, e a gente percebe que nesse horário de pico, depois que passa das 8 horas da manhã, a gente vê que há uma diminuição mesmo grande, elevada do número de veículos, mas até às 8 horas da manhã, nesse período de 7 até 8 horas da manhã, quando a gente está aqui no Bom Dia Maranhão, a gente percebe uma circulação ainda muito grande de veículos, inclusive placas pares. A gente reforça mais uma vez, tem pessoas que estão saindo de forma desnecessária, inclusive mostrando documentação irregular, não apresentando a declaração, como é solicitado aí por meio do decreto, apresentando declaração de forma irregular. A Vigilância Sanitária, inclusive, está realizando essa fiscalização e tem pessoas que estão sendo multadas, justamente por não seguir o que está estabelecido no decreto. E não dá nem para dizer que não tem informação, porque isso aí já foi amplamente divulgado nos veículos de comunicação, inclusive aqui no próprio sistema difusora de comunicação, a gente vem divulgando amplamente o que está previsto no decreto, as placas que podem circular, como é que está funcionando o sistema de rodízio, o que estabelece no decreto de lockdown. Então não dá para dizer que as pessoas não são informadas, que seja pela televisão, que seja pelos nossos portais, as mídias, aí, as redes sociais, as mídias digitais, aqui a TV, rádio também, Rádio Difusora FM, enfim, amplamente divulgado todas essas recomendações, o que está estabelecido. Então não dá para reclamar, não dá para dizer que a pessoa não tem qualquer tipo de informação. Então é necessário que as pessoas sigam as recomendações. Infelizmente tem pessoas que estão sendo multadas. A gente volta a dizer, volta a reforçar, não é, segundo a própria Justiça já declarou, o próprio Governo do Estado, Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Governo do Estado, Polícia Militar, Vigilância Sanitária também trabalhando, a própria Justiça. Não é interesse de multar ninguém, há uma dificuldade financeira muito grande de multar alguém, de, enfim, estabelecer auto de infração, multar a pessoa, mas infelizmente são medidas que estão sendo adotadas e que as pessoas devem seguir essas recomendações. Inclusive é um trabalho muito maior de orientação, um trabalho educativo, para justamente não acabar sufocando ainda mais a população em um período tão crítico como é o que nós estamos vivendo. Então, mas é necessário que as pessoas obedeçam, sigam essas recomendações. Não é interesse de ninguém prejudicar as pessoas, tá ok? Também não da imprensa, que a gente só quer levar informação com responsabilidade para vocês, para a gente que saia o mais rápido possível dessa situação e volte à normalidade, não é isso? 7 horas e 36 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. Você olhou aqui a barreira, localizada ali nas proximidades da Ponte Bandeira Tribuzzi, número até elevado de veículos, lamentavelmente. A Comissão de Defesa dos Animais da OAB Maranhão está investigando um caso de abandono e maus tratos a animais. Acompanhe. O barulho dos cães latindo vem de dentro desta casa onde mora uma idosa e mais cerca de 80 animais. Este vídeo, gravado por um vizinho da residência, mostra um dos cachorros morto. O caso veio à tona e acabou indo parar na OAB, que conversou com a nossa equipe. Já tem processo judicial sobre essa situação, mas como o caso teve uma repercussão muito grande e é um caso de urgência em relação à senhora e também em relação aos maus tratos dos animais,
a gente mais uma vez oficiou as autoridades competentes para que possam tomar uma atitude mais rápida sobre essa situação. Além da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, a Comissão do Idoso também investiga o caso. Porque, segundo denúncias, a idosa que cuida dos animais e que tem 76 anos estaria vivendo em condições insalubres e de vulnerabilidade. Ficamos sabendo também que, na verdade, ela não tem assistência da família, né? O que nos preocupa ainda mais, o que fez com que a gente tomasse essas providências o quanto antes, de informar a promotoria do idoso a condição insalubre que ela vive dentro da própria residência. Ainda de acordo com a denúncia, os cães estariam sendo mantidos na casa por uma ONG. A nossa equipe procurou a fiadora da casa onde a idosa mora e que presta assistência a ela e os animais e que é também dona da ONG. Ela diz que este já é um problema de justiça há muito tempo, que ela mesma já procurou a OAB através dessas duas comissões. Este documento, protocolado em novembro do ano passado no Juizado Especial Criminal, relata que os animais são da própria idosa, que já chegou a ser despejada de outros 2 endereços por conta de denúncias como essa. Dona Camélia é uma senhora que foi abandonada pela família e ela cria muitos animais. Então, desde aproximadamente 2014, 2015, que eu a ajudo com a alimentação dos animais, com castração. Sempre eu estou indo lá dar um apoio a ela. Pois é, situação delicada, né, que a gente espera que se resolva tanto por parte aí da idosa quanto por parte dos animais. São muitos animais, né? Felizmente a OAB já está acompanhando o que a gente fala, né? Mesmo nesse período de pandemia, as denúncias podem ser realizadas, o acompanhamento aí das entidades, nesse caso da OAB, tem seguido normalmente, polícia, judiciário, enfim, a vida segue. E a gente espera que se resolva esse problema o mais rápido possível. Claro, a TV Difusora vai seguir acompanhando. 7h39, artesãos maranhenses já podem realizar o pedido de cadastro e renovação de forma digital. Além de agilizar a emissão das carteiras que formalizam a profissão, a medida também contribui com o distanciamento social determinado pelo governo. Os interessados devem informar seus dados ao site do Programa do Artesanato Brasileiro, o PAB. O cadastro ou renovação da carteira será processado por meio de atendimento à distância oferecido pela Superintendência de Artesanato do Maranhão, que é vinculada aí à Secretaria de Estado do Turismo, a Setur. E segue no interior do estado a campanha nacional de vacinação contra a gripe. No Maranhão, a imunização acontece nos municípios, com exceção dos que estão na Ilha de São Luís, onde o serviço de vacinação está suspenso enquanto durar o decreto de lockdown. O João Miguel tem 7 meses e só agora tomou a vacina contra a gripe H1N1. A mãe dele conta que teve que esperar um pouquinho devido à pandemia, para não correr nenhum risco em relação à aglomeração nos postos de saúde. Mas agora, o João está com a carteira de vacinação toda atualizada. Eu fiquei esperando mais um pouco, vagar, sair daquele tumultozão, né, de aglomeração de pessoas para mim poder vir dar a vacina dele. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% do grupo prioritário. A retomada da campanha de vacinação é para vacinar o primeiro grupo e também aquelas pessoas que fazem parte do segundo grupo prioritário, como doentes crônicos, profissionais das forças de segurança e caminhoneiros. É que em Imperatriz a campanha contra a gripe foi retomada por não ter alcançado a meta. A quantidade de crianças vacinadas até agora é de 9.051, o que corresponde a 38% do total. Primeiro grupo prioritário, crianças, né? Porque idosos nós já alcançamos 94% e profissional de saúde 93%. E crianças somente 35%. Certo? Então a gente vê que da crianças a gente falta bastante vacinar. O município recebeu o 6º lote desta etapa com 12.000 doses. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 segue até o dia 22 de maio, mas pode ser prorrogada. Além dela, a campanha contra o sarampo já iniciou e as vacinas estão disponíveis nas 38 unidades básicas de saúde de Imperatriz. O atendimento ocorre em horário comercial e segue às determinações do Ministério da Saúde em razão da Covid-19. Lembrando que é importante apresentar a carteira de vacinação, mas se não tiver como apresentar, não vai ficar sem tomar a vacina. Estamos em campanha contra o sarampo. O Ministério da Saúde também está em alerta devido aos casos, né, que aconteceram no estado do Maranhão, e todas as UBS também
tem essa vacina. A faixa etária é de 22 anos a 49 anos de idade. É indiscriminado, mesmo que você tenha tomado essa vacina ano passado ou começo deste ano, pode procurar a unidade para estar vacinando novamente. Pois é importante que as pessoas, né, garantam a imunização contra outros tipos de doença, nesse caso o sarampo, a gripe H1N1, é importante participar. Lembrando que aqui é só enquanto permanece aí o decreto de lockdown, mas a cobertura vacinal já está excelente aqui na grande ilha de São Luís, chegando até passar de 100%. Em alguns casos aí, em alguns grupos prioritários, teve o sistema de drive-thru, por exemplo, aqui na capital São Luís. Então, uma cobertura vacinal muito grande aqui na grande ilha de São Luís. Felizmente, no interior do estado, foi intensificada mais uma vez a vacinação contra a gripe H1N1. Agora, 7 horas e 43 minutos. Seguimos ainda no interior do estado, na cidade de Caxias, um grupo de mulheres uniu forças e esforços para uma boa ação. A distribuição gratuita de máscaras de tecido para um grupo de mototaxistas, mais uma boa iniciativa que você vai acompanhar na reportagem de Raquel Souza e Cleidson Reis. Novo coronavírus, várias ações de solidariedade surgem em Caxias, como a distribuição de máscaras de tecido. Este grupo de mulheres, o Luluzinhas em Ação, que existe há 10 anos, fez a entrega de 50 máscaras a mototaxistas do centro da cidade. Nós demos álcool em gel no começo da pandemia e agora nós vamos distribuir máscara para mototáxi e para os que precisam. Para os que não têm, realmente não têm a noção do que é, o que precisa usar máscara, né? Nosso serviço é um serviço que trabalha diretamente com o povo, né? Eu achei uma iniciativa muito excelente. Outro processo de distribuição de máscaras em Caxias acontece aqui na Secretaria Municipal de Educação, uma ação em parceria com outros órgãos. Ao todo, 50 mil máscaras serão distribuídas às escolas das zonas urbana e rural. Os gestores recebem o material e entregam nas escolas para os pais dos alunos e algumas pessoas da comunidade. São entregues 100 máscaras para cada unidade escolar, como explica a coordenadora do programa Saúde na Escola. Essa distribuição está acontecendo, né? A escola vai ser um ponto de apoio para distribuir máscara para a comunidade, os nossos alunos, os pais de nossos alunos. Uma parceria muito específica, mas muito profícua, porque nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. O município de Caxias conta com 81 escolas na zona urbana e 141 escolas situadas na zona rural. O gestor de cada escola será responsável em fazer a divulgação da distribuição de máscaras em sua comunidade. Pois é, tudo muito bem organizado, né? Me enche de orgulho essas boas iniciativas, como essa que nós acabamos de mostrar na reportagem, me enche de felicidade. São belas iniciativas que ajudam muito em momentos como este. O maranhense tem um coração muito bom, muita solidariedade, bem bacana. 7 horas e 45 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, conferindo agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Eu tenho certeza que você que está em casa quer saber como é que fica o tempo aqui na capital São Luís e em cidades também do interior do estado. A gente começa pela capital maranhense. Para esta quarta-feira, predomínio de tempo bom, pelo menos é o que diz a previsão. Mínima de 26, máxima de 31 graus. Seguimos para a cidade de Imperatriz, parcialmente nublado e sem previsão de chuva para esta quarta-feira. Termômetros oscilando entre 23 e 33 graus, calorão. Não deve chover em Imperatriz e a máxima pode chegar a 33 graus. Município de Caxias, previsão para esta quarta-feira de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco. Mínima de 21, máxima de 32 graus. A gente muda o quadro aqui e segue para outras 3 cidades maranhenses, lá na região sul do estado, bem distante aqui da capital São Luís, Maranhão, estado enorme, né? Município de Carolina, previsão para esta quarta-feira, predomínio de bom tempo com possibilidade de chuva leve à noite. Mínima de 22, máxima de 33 graus, também alcançando aí os 33 graus, assim como Imperatriz lá no município de Carolina. Seguimos agora para Colinas, céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Termômetros oscilam entre 21 e 32 graus. Vamos fechar com São Bento, região da Baixada Maranhense, para esta quarta-feira, lá no município de São Bento. A previsão é de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva, mínima de 24 e máxima de 31 graus. A gente tem percebido que para essa quarta-feira, né, alguns municípios com possibilidade apenas de chuva fina, chuvisco, na grande maioria não há possibilidade de chuva. Já estamos aí no período de transição, mas claro, ainda deve chover em alguma parte do Maranhão.
E no próximo bloco a gente volta a falar das barreiras montadas de fiscalização em importantes corredores aqui da grande ilha de São Luís. E mais na política, eu bato um papo com o John Coutrin, trazendo destaques da pauta local e também nacional. Agora são 7h47, o Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 50 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e vamos direto ao vivo para outro ponto de barreira aqui montado na capital São Luís de fiscalização. A gente já mostrou desde ontem essa experiência legal, esse planejamento na Avenida Castelo Branco, que tem facilitado aí a vida dos motoristas e tem feito com que o trânsito fluísse melhor, que é justamente essa separação das vias, né? Aquelas outras duas vias para o trânsito normal, fluxo normal de veículos, e esse corredor aqui, que inclusive já é exclusivo do transporte público, para taxistas, enfim, como é determinado pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, justamente separado para o sistema essencial, para o trabalho essencial. O transporte transporte público, de ônibus coletivo no caso, né? A passagem também de policiais, de ambulâncias, enfim, viaturas policiais, ambulâncias, que também são serviços essenciais. Bem legal esse tipo de planejamento, a gente percebe alguns veículos passando por aqui, mas provavelmente há uma liberação após mostrar a declaração, comprovar o porquê que está na rua, que é justamente para melhorar a fluidez. O planejamento bem legal, lembrando, placas ímpares podem sair hoje, só sai aí em caso de extrema necessidade, o recomendado é que fique em casa, e placas pares não pode sair dentro do rodízio que ficou estipulado. Aí esse ponto de fiscalização, essa barreira na Avenida Castelo Branco, logo bem ali próximo ao acesso da Ponte do São Francisco. A gente mostrou agora há pouco, próximo à Ponte Bandeira Tribuzzi, e outro ponto importante que é a Ponte do São Francisco, que são as duas pontes aqui que interligam a capital maranhense. São 7h51 agora, aqui no Bom Dia Maranhão, a gente fala de política. Já aqui comigo o John Coutrin. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, ontem a gente comentou que o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, tem acompanhado e vem acompanhando essa situação de políticos que tentam se prevalecer, tentam aparecer mais do que em relação à questão da pandemia. Ontem a gente mostrou o deputado federal Josimar de Maranhãozinho e a Justiça Eleitoral deve investigar também, está investigando, pelo menos, dentro dessa situação, um outro deputado federal, que é justamente o Eduardo Brade, né, John? Explica pra gente. Sim. O Ministério Público Eleitoral, o MPE, Ministério Público Eleitoral, ele pediu investigação aí, né, através, mais uma vez, do procurador Juraci Guimarães, sobre agora, ontem nós falamos do deputado Josimar de Maranhãozinho, né? Ele alegou que foi uma amiga que distribuiu, que deu as máscaras para ele, uma amiga, né? E hoje nós falamos sobre o Eduardo Brade, porque o deputado federal veiculou no último final de semana, especificamente no domingo, né, uma inserção ali em uma rede de televisão aqui do Maranhão, né, em horário nobre, e aí poderia, né, configurar propaganda eleitoral antecipada, porque, né, tendo em vista que, haja vista que o deputado Eduardo Brade é pré-candidato a prefeito de São Luís, né? Então, isso aí pode ser configurado como propaganda eleitoral antecipada. O Juraci pediu para a promotoria eleitoral investigar esse caso do deputado Eduardo Brade, né, porque, primeiro, foi no horário de domingo, à noite, né, horário nobre, muitas pessoas estão assistindo no Maranhão todo, e também um horário que demanda muito recurso, né, em sessões neste horário demandam recursos. Então, o procurador pede esta investigação, não é uma afirmação, nós estamos fazendo, apenas aí noticiando que haverá uma investigação por conta de 3 inserções realizadas, né, no último domingo, que foi uma data comemorativa, Dia das Mães, né, mas aí isso pode acabar engajando, né, havendo um engajamento eleitoral. Dessa forma, o deputado Eduardo Brade será investigado aí, assim como também nós já temos o próprio deputado Josimar Maranhãozinho. Importante dizer o seguinte, um detalhe importante. Nessa inserção realizada, não é, durante esta semana, sessão remota, óbvio, o Cleones Cunha, né, desembargador Cleones Cunha, falou que ele não citou nominalmente nem o nome de nenhum deputado. Cleones Cunha, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Exatamente. O presidente do Tribunal do TRE, o Cleones Cunha, desembargador, disse o seguinte, que casos como esses terão, né,
a ação imediata da Justiça Eleitoral. Ou seja, ele deu um recado bem duro, né? O Cleonis Cunha, desembargador, presidente do TRE, deu um recado bem duro aí, endereçado em relação a esse uso, né, da propaganda eleitoral antecipada por alguns pré-candidatos aí nas eleições deste ano. Ele disse que a Justiça atuará, né, incisivamente no sentido aí de coibir e até de punir também. Então, isso mostra, né, ele repudiou, uma fala bem dura dele mesmo, na abertura da sessão remota, o TRE, e, portanto, aí que os pré-candidatos se cuidem, outros que, porventura, né, aproveitem a pandemia do coronavírus, infelizmente, para ganhar dividendos eleitorais, projeção política, tendo em vista que agora não é momento para isso. Pode até ajudar, né, mas nesse momento, desde que não haja promoção pessoal, tendo em vista que seria um ato até imoral da parte, né, desses pré-candidatos. E a própria Justiça Eleitoral já disse que vai fiscalizar e está fiscalizando de fato, vai fiscalizar, não é o momento para isso. A Justiça Eleitoral, a gente percebe que está fiscalizando de fato as atitudes tomadas pelos políticos, isso aqui no Maranhão, e tem percebido também em todo o Brasil. John, rapidamente vamos para a pauta nacional. 3 ministros prestaram depoimento ontem, após o depoimento do Valeixo. Tem um vídeo também que foi divulgado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Muita discussão envolvendo esse assunto, né? Sim. Resumindo, né, todo mundo já acompanhou os fatos. Qual é o principal ponto aí? Nesse depoimento dos ministros, né, ontem o vídeo foi exibido. O vídeo foi exibido, essa reunião ministerial do último dia 22 de abril, em que participou o presidente e ministros, e esse vídeo foi exibido ao Sérgio Moro, né, a AGU, representantes do governo federal, a PGR também, Procuradoria-Geral da República, e depois desse vídeo ser exibido, foram tomados depoimentos também de ministros, né, militares. E a versão que alguns desses ministros contaram é que quando o presidente falou, né, de mudanças ali no Rio, né, ele se refere aí não à Polícia Federal, mas à segurança pessoal dele, né, proteger a família dele. Os familiares. Só que tem um detalhe interessante, né, a Polícia Federal não cuida da segurança pessoal do presidente da República, né? A Polícia Federal não cuida da segurança pessoal do presidente da República. Isso cabe ao GSI, Gabinete de Segurança Institucional, né, do Augusto Heleno. Então ficou um pouco aí, né, desconexo o discurso, né, o depoimento aí levantado por alguns ministros. Ainda foi confirmado, visto, segundo fontes, né, que viram esse vídeo ontem, de que o presidente fala assim de relatoras de inteligência, né, que ele cobra relatoras de inteligência aí nessa reunião, mas que o presidente alega que em nenhum momento, ele disse ontem, numa coletiva, que em nenhum momento falou Polícia Federal, que falou, né, mudanças, mas as pessoas que viram disse que deu a entender, sim, realmente que o presidente aí insinuou mudanças aí no comando da Polícia Federal. Portanto, apesar da versão de proteção da família do presidente, né, e dele, que caberia ao GSI, não à Polícia Federal, mas essa é a versão que ele tem dado no momento, Eduardo. John, a gente segue acompanhando esse caso, deve surgir casos novos. Obrigado pela sua participação. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã, Eduardo. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quarta-feira. Sigamos as recomendações aí das autoridades sanitárias. A gente encerra com imagens ao vivo. Voltamos aí na barreira colocada na Avenida Castelo Branco, no bairro do São Francisco. A todos uma ótima quarta-feira. Saúde e consciência a todos.